Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui no Ministério Fruto do Espírito Santo. Eu não sei... Obrigado. Eu não sei se vocês sabem, mas essa igreja tem um papel especial na minha vida, né? Porque eu passei um bom tempo afastado do meio evangélico, quer dizer, não afastado da fé, mas afastado das igrejas. De Jesus ninguém se afasta, que ele está em toda parte, né? Senão Jonas tinha conseguido. Mas eu ainda estava desviado e estava com meu filho na praia e a gente comentou sobre uma igreja que tem um nome curioso, Igreja Bola de Neve. Meu filho disse, tem um aqui perto. Eu disse, bora para lá, bora. Não era tão perto, mas meu filho sabe que eu gosto de andar, aí a gente foi. Depois que eu disse que aos amigos que tinha ido nessa igreja Bola de Neve, eu fui lá por causa do nome, que eu achei curioso, né? Aí o irmão Serlilson disse, Alexandre, tem uma igreja ali em Tibiri, você não quer ir para lá não? Adivinha que igreja foi? E veja só, daqui eu fui para a igreja de Labareda, depois para a de Ivânia, fiquei um tempo lá com Ivânia, hoje estou lá em Labareda, e hoje, como não teve culto lá, eu pedi permissão para vir visitar, não é? E se vocês ainda não sabiam dessa história, vocês fazem parte do processo pelo qual eu retornei ao caminho de onde nunca devia ter saído. Então veja só, tem gente que se afasta do caminho estreito e infelizmente não retorna. Na Bíblia tem um caso que merece atenção. E vocês sabem, né? Vamos ler a Bíblia? Então vamos lá. Vamos dar uma lida em 2 Reis 17. Obrigado. Podemos começar? 2 Reis 17. Isso é só o começo do estudo que a gente vai fazer hoje. Vejam só. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Aí vocês veem, se a capital de Judá era Jerusalém, aqui a gente está falando do reino do norte. Vamos prosseguir. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes deles. Ou seja, eu vou ficar meio lá, meio cá. Mas você já ouviu aquela história que quando você está em cima do muro, o diabo está tranquilo? Você não vai fazer nada para ele vir para o seu lado, não. Ele disse, não, o muro já é meu. Então foi o caso desse rei Oséias, filho de Elá, que não tem nada com Oséias, profeta, viu? Aquele é outro. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Esses presentes são os impostos que o rei da Assíria cobrava, não é? Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Ele foi mudando e foi começando a se entender com o rei do Egito, o faraó da época, não é? Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere.
porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Osés, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou Israel para a Assíria. E o esclarecimento aqui é Assíria não no sentido geográfico, mas no sentido de Império Assírio. Porque teve gente que ele mandou para entre Israel e a Assíria, mas que era território conquistado por ele. Teve gente que ele mandou para a própria Assíria, e teve gente que ele mandou para o lado da Pérsia, da Média, que também era território conquistado por ele. Eu não sei se vocês sabem, a Síria é o norte do que a gente hoje chama de Iraque. E fê-los habitarem Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fez subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Veja só, o motivo é que eles pecaram contra o Senhor, que os tirou da terra do Egito, e temeram outros deuses. Esse foi o motivo do que aconteceu. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos. Vãos é à toa, não é? Como também após as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, os astros, né? E serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e a suas filhas, e deram-se a adivinhações, e acreditavam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença.
Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel, desculpem, em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Curta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Esses novos moradores da terra não temeram ao Senhor. E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então eles achavam que o Deus de Israel estava sentindo falta do culto. Não era a falta do culto, era a idolatria. Mas vamos lá. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite ali, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Vendo, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou vou ler de novo. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Mas olha o versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Tiraram os de Samaria e botaram os deles lá. Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvaitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Olha só a maldade dos amorreus, que tinha contaminado todos os povos de Canaã. O que Deus disse a Abraão lá em Gênesis 15: a medida da maldade dos amorreus não está completa. Quando a medida se completou, ele mandou Josué acabar com os amorreus. Certo? Agora olha os sefarvaitas fazendo a mesma coisa que os amorreus fizeram. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam. É o famoso crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Segundo, me desculpe se algum irmão aí se chamar Raimundo, certo? É só para rimar. Segundo o costume das nações entre as quais... Oi? Pois é, olá, ó cá. Quem for santo, santifique-se ainda. Mas quem for iníquo, cometa iniquidade ainda. É o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje, esse dia é o dia em que estas palavras foram escritas.
Não é o presente momento, tá? Até ao dia de hoje fizeram segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e os mandamentos e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Isso aqui já não é os novos moradores, isso é os antigos, os filhos de Israel que tinham sido expulsos de lá. Que antigos costumes eram esses? Os do Egito, e os que eles foram aprender quando entraram em Canaã. Assim estas nações temiam ao Senhor do mesmo jeito, e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha no que Deus tinha dito a esse respeito. Lá em Levítico 26, ainda tem bastante tempo, né? Glória a Deus. Lá em Levítico 26... Eu gosto sempre de dizer que essas epígrafes que tem na Bíblia não fazem parte do texto bíblico. Mas eu vou ler a epígrafe que está aqui na minha Bíblia, eu não sei se na de vocês diz a mesma coisa. Mandamentos, promessas e ameaças. Essa é a epígrafe do capítulo 26 do livro de Levítico. Vamos iniciar? 26. Vamos lá. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Olha, não sou eu não, viu? É Deus. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima. A debulha era dos grãos, não é? E a vindima era das uvas. E a vindima se chegará à sementeira, à plantação. Você ia terminar de vindimar quando estivesse plantando os próximos grãos. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar,
e vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o despojo, o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Quer dizer, ainda ia ter guardado a colheita anterior quando chegasse a nova. Você não ia dar vencimento nela, ia ter que se livrar dela para guardar a nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Que maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas, se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitastes os meus estatutos, os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, olha, são todos, para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a colherão. No tempo da colheita, ia como foi muitas vezes os moabitas lá, né, saquear a terra e levar a colheita para eles, por causa do pecado. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem, de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Nem a semente vai brotar na terra de cobre, nem a oração vai passar pelo ferro do céu. E de balde se gastará as vossas forças, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes continuamente e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão. Olha, mandou contra os primeiros samaritanos, né? Como a gente acabou de ler lá em 2 Reis 17. E desfarão o vosso gado e vos apoucarão, tornarão poucos, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha, já tinha sido 7 vezes mais antes, e é 7 vezes mais de novo. É 7 vezes 7, está em 49, né? Mas a gente não tem que estar fazendo conta. 7 aqui significa completamente. Vos ferirei completamente. Porque trarei sobre vós a espada, que executará... Sim, por causa dos vossos pecados, né? Faltou essa parte. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tomar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis.
Interessante, no Brasil tem uma lei para vender o pão por peso, né? Aqui, vender pão por peso é maldição, aqui é lei, que coisa. Também eu convosco andarei, contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Quando cumpria, não se enfadava. Quando não cumpre, se enfada. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários. E não cheirarei o vosso cheiro suave, o holocausto, né? E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Assolar é exatamente isso, tornar deserto, certo? Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante de vossos inimigos, e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá, e aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade, olha a promessa de restauração, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto, também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Então este foi o capítulo 26 do livro de Levítico. Vimos lá em 2 Reis 17 o cumprimento disso aqui. Não guardou os mandamentos. Juízo de Deus.
certo? Mas a gente não vai ficar por aqui, até porque terminou num tom muito pesado, e hoje não estamos sob a lei, estamos sobre a graça. Eu gosto sempre de lembrar, a graça ela está no Antigo Testamento, ela não está só no Novo não, viu? Ela está no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Inclusive eu tenho o Taná da editora Sefer, que é uma tradução feita diretamente do original hebraico para o português do Brasil. Foi feito por judeus brasileiros, inclusive por gente com graduação em pedagogia, em educação, para o brasileiro entender aquela língua, certo? E lá diz, no Taná da editora Sefer, que Noé achou graça aos olhos do Senhor, lá em Gênesis. Para você ver, a graça está em Gênesis. A graça já está em Gênesis 3. Pecou, Deus trouxe a graça. Só que não está clara. Ela começa a ficar clara em Noé, porque a palavra aparece até no hebraico, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui em Deuteronômio. Espera aí. É o capítulo 30. Esse versículo 19 é muito famoso. Estava comentando com o pastor antes do culto, né? Já vou dar um spoiler, né, pastor? Olha só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus tomando os céus e a terra por testemunha contra o povo, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E isso aqui é muito famoso. Agora, o que não é tão famoso é o 20. Amando ao Senhor quem diz? Teu Deus, dando ouvidos à sua de quem? Sua de Deus, né? E te achegando a Ele. Ele quem? Ele quem? Deus. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que Ele havia de dar. Então veja só, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se afasta de Jesus, você se afasta do caminho, da verdade e da vida. E aqui, quando você se afasta de Deus, você se afasta da... E aí Deus manda a Assíria na sua vida. E aí Deus manda o exílio na sua vida. E aí os filhos caem à espada, o povo é transportado, escravizado, a terra é ocupada por colonos de outras nações. É emprego que vai embora, é saúde que vai embora, é doença que vem. O estrangeiro que chega no emprego da gente é uma máquina que faz o trabalho de 10. Certo? Não se afaste do Senhor seu Deus, não se afaste de Jesus, não se afaste do caminho, não se afaste da verdade, permaneça na vida. Que é quem? Que é quem? Que é quem? A vida é quem? Deus. E ide por todo mundo, levai a mensagem do Evangelho a toda criatura. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.